tabela de honorários. Aqui a gente já está falando das tabelas médicas, né? Hoje a gente discute muito em torno da CBHPM. As entidades de classe e sindicatos, que representam os prestadores, editam as tabelas de honorários mínimos e usam essas tabelas para negociação coletiva. O CAD, historicamente, condena essas tabelas. A maioria das condenações do CAD, na maioria dos casos, o CAD condenou as tabelas médicas com base no argumento de estratégia de cartelização, de influência, de conduta uniforme, enfim, mesmo as tabelas feitas pelos médicos. A gente tem tentado relativizar esse argumento. É claro que a decisão final é do CAD, mas a proposta que a gente apresentou, inclusive, que o Dr. Márcio mencionou na medida preventiva, que se flexibilize a utilização das tabelas, que os médicos possam utilizar a CBHPM como referência para negociar com os planos de saúde, desde que não trabalhem o valor da CBHPM como valor obrigatório, uniforme para o território nacional inteiro. Os médicos têm, as entidades médicas têm argumentado com a gente, inclusive, de que há uma banda na tabela da CBHPM, né? E que é algo que, enfim, é o CAD que tem que dar a palavra final, mas que para nós parece razoável. Pode passar. As negociações coletivas também são decorrência da utilização das tabelas. O argumento dos médicos sempre tem sido equilibrar o poder de barganha perante as prestadoras. O CAD, quando se deparou com esses temas faz algum tempo, o CAD nos últimos tempos não tem tratado esse tema, mas lá atrás, na sua jurisprudência, o CAD condenou as negociações coletivas. A nossa posição é de que as negociações coletivas podem ser autorizadas, desde que o profissional que não queira aderir à negociação coletiva não seja coagido a isso, não seja forçado a aderir à negociação coletiva ou, caso a negociação coletiva não chegue a bom termo, não seja estimulado a se descredenciar. O que a gente quer resguardar é a decisão individual do médico. Ele quer participar do processo de negociação coletiva, a sua entidade participa em nome dele. Se a entidade não chegar a um acordo, o que pode acontecer? O médico tem o direito de falar, olha, vocês não chegaram a um acordo, mas eu preciso prestar serviço para esse plano de saúde, eu sozinho vou tomar a minha decisão de prestar. Talvez seja esse talvez o ponto, não sei se é um ponto de polêmica entre a SDE e entre as entidades, mas para nós é um ponto que é importante, que é manter, deixar para o médico individualmente a decisão, de que se ele quiser se descredenciar, a decisão é dele, não é de nenhuma entidade de classe que o represente, né? Esse é talvez o ponto central. A gente tem 39 casos em trâmite sobre esse assunto. Um deles já foi para o CAD, envolve tabela, negociação coletiva, e é o caso em que a gente espera que haja uma negociação e um acordo entre o CFM, a FENAM e a MB com o CAD para se delimitar esses parâmetros e que, a partir daí, a negociação coletiva possa acontecer sem que os médicos sejam ameaçados sempre com uma denúncia no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência porque estão negociando coletivamente, porque eles vão ter uma decisão do CAD que os ampara a fazer a negociação coletiva dentro de determinados parâmetros. Pelo menos essa é a nossa expectativa. A gente está trabalhando para isso, inclusive a ANS tem dado um apoio bastante grande nesse processo. Pode passar, por favor. O descredenciamento em massa é decorrente dessa mesma questão, né? Da possibilidade do médico decidir individualmente se ele quer se descredenciar ou não, porque na SDE, é bom que a gente ressalte isso, a gente tem um departamento de defesa do consumidor lá que é responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? Então, todos os PROCONs, toda a Sociedade Civil de Defesa do Consumidor está ali também sob o nosso guarda-chuva, digamos assim. E é muito importante encontrar um equilíbrio que garanta aos médicos condições de trabalho para prestar serviços de qualidade, mas que também garanta ao consumidor acesso a esses serviços, né? Então, a gente também pensa que o movimento, quando uma negociação coletiva não chega a bom termo, os médicos têm o direito de, sim, não participarem, não atuarem mais com aquele plano de saúde, mas os que quiserem continuar por um preço menor, eles também têm o direito de negociar individualmente. É só esse o ponto. Pode passar. Cooperativas médicas,
terminar. São casos, esses casos são específicos, que se referem àquelas cooperativas por especialidade. Cooperativas de anestesiologistas, cooperativas de neurocirurgiões, que negociam como cooperativas, ou elas se estruturam na forma de cooperativa, ou elas se estruturam hoje na forma de sociedades limitadas também, já tem casos como esse. O CAD, de novo, condenava essas cooperativas por cartel. De um tempo para cá, foram feitas algumas mudanças nessa orientação do CAD. O CAD passou a analisar se essa cooperativa, por exemplo, ela exige exclusividade do médico. O médico pode atuar pela cooperativa, mas também pode prestar serviço individualmente. Se ele pode, então talvez não tenha problema. A cooperativa abarca a totalidade dos médicos daquela especialidade no município? Não abarca. Então, talvez... os preços são obrigatórios? Não são obrigatórios. Então, nesse tipo de situação, o CAD tem já adotado uma postura também mais flexível. Podemos passar. Unimilitância são esses casos que eu mencionei. A maior parte das condenações do CAD, inclusive o CAD tem uma súmula, constitui infração contra a ordem econômica a prática sob qualquer forma manifestada de dificuldades a que médicos cooperados prestem serviços fora do âmbito da cooperativa, caso esta detenha posição dominante. O CAD tem 15 instruções na SDE, o CAD já julgou 78, condenou já 60, e existem 25 casos pendentes de julgamento no CAD. Esse talvez seja o principal assunto hoje no sistema de defesa da concorrência em relação à saúde suplementar.